teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Vosso mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Vosso mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Pensar vale mais quando ajuda depois. Mais um é melhor, pouco a pouco vai. A seara é tão grande, campo pronto está. A ordem foi dada ao mundo levar. Pensar vale mais quando ajuda depois. Mais um é melhor, pouco a pouco vai. A seara é tão grande, o campo pronto está. A ordem foi dada ao mundo levar. Levar essa luz, tempero da terra. O mundo espera, a começar em mim, ver Jesus brilhar e salvar. Levar essa luz, tempero da terra. O mundo espera, a começar em mim, ver Jesus brilhar e salvar. A morte na cruz trouxe salvação. É só em Jesus que há libertação. Por que esconder a verdade e o fim daqueles que possam um dia confessar? Levar essa luz, tempero da terra. O mundo espera, a começar em mim, e ver Jesus brilhar e salvar. Levar essa luz, tempero da terra. O mundo espera, a começar em mim, e ver Jesus brilhar e salvar.
ver Jesus brilhar e salvar, a começar em mim. E ver Jesus brilhar e salvar, a começar em mim. E ver Jesus brilhar e salvar. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã da CIB, tudo bem? Para mim é um prazer e um privilégio poder estar aqui mais uma vez compartilhando com vocês do estudo, né, dando sequência ao estudo do nosso livro que nós temos estudado às quartas-feiras, Tim Chester, Êxodo para você. Esse livro tem sido muito edificante para mim, eu acredito que para todos vocês também tem sido. A minha oração é que o estudo de hoje possa também te trazer para mais perto de Cristo. Justamente porque o capítulo que a gente vai ler hoje, a gente vai estudar, né, melhor dizendo, será o capítulo 10, que se chama A Lei de Deus e a Vida em Cristo. A gente teve um panorama bem grande aí de tudo que Êxodo falava, e o livro ele tem esse desenrolar de capítulo por capítulo, né? E agora ele chega numa parte onde o autor, Tim Chester, passa a fazer algumas correlações em relação ao que acontecia no Antigo Testamento e qual é a validade disso para a gente hoje, né? A gente já ouviu várias frases, eu tenho certeza que você, crescendo, né, na igreja e tudo mais, você já ouviu frases como do tipo... será que a gente tem que cumprir, por exemplo, tudo que a lei de Moisés fala? Será que a gente tem que cumprir com o sábado? Êxodo 21:17 diz: quem amaldiçoar o seu pai e sua mãe terá de ser executado. Será que a gente tem que seguir isso? Isso serve para nós cristãos hoje do século 21? Né? Se emprestarem dinheiro a alguém do meu povo que seja necessitado, não tratem como se fosse um negócio. Não cobrem juros. Êxodo 22:25. Será que Deus está proibindo aqui o financiamento? Será que você não pode financiar uma casa? Será que se você for um corretor imobiliário, alguma coisa que exija uma cobrança de juros ali em algum momento, será que você não pode cobrar? Então, é nesse caminho que o livro vai seguir, tentando fazer correlações com tudo que o Antigo Testamento fez e o que a gente, vivendo no dia de hoje, a gente pode olhar para a lei e tratá-la de forma a entender a real vontade de Deus, né? Será que Deus quer que a gente cumpra com essa lei? Ou Ele quer que a gente despreze completamente essa lei? Ou será que existe uma terceira via ali, na qual a gente pode usar essa lei para nos direcionar melhor para Deus? É isso que a gente vai estudar hoje. Bom, primeiro de tudo é muito importante entender que a lei de Moisés ela foi escrita num contexto completamente diferente do nosso, né? Ela foi escrita numa sociedade, num mundo mesmo, numa formação de mundo completamente diferente do mundo que a gente vive hoje. Então é importante a gente entender que aquela lei que foi escrita, ela foi escrita de uma forma muito específica, para um povo específico, num período de tempo muito específico. Né? O mundo, a economia basicamente era sustentada de forma agrária, então Deus teria que colocar coisas na sua lei para regir e regulamentar as atividades do seu povo, né? E também principalmente, né, de forma geral, a lei ela servia para fazer com que Israel se separasse dos povos que estavam ao seu redor, principalmente ali com as regiões cananeias, né? O pessoal que não ligava muito para Deus e tinha um estilo de vida completamente oposto àquilo que é a vontade de Deus. Então o próprio Deus colocou a lei para o seu povo como sendo uma maneira de limitar o povo para que ele não tropeçasse e caísse no perigo de se tornar como se fosse também um daqueles outros povos da região cananeia. Era uma forma de separar o povo para o próprio Deus. Então qualquer lei que você vê no Antigo Testamento, ou que você entender como sendo uma lei que parece que não é muito boa, como assim Deus está mandando o povo fazer isso? A gente precisa entender que a lei, de uma forma geral, o objetivo dela era limitar o povo de Israel de se tornar como se fosse provavelmente um daqueles povos da região cananeia também. A lei servia como um limitador do pecado, né? Fatos que aconteciam naquela época que hoje não são tão comuns, como por exemplo a escravidão. A Bíblia relata sobre a escravidão e a lei de Moisés tem leis que regulamentam a escravidão, mas não significa necessariamente que Deus aprova ou apoia a escravidão, como você já pode ter ouvido, mas sim que ele tratava a escravidão como um fato que acontecia naquela sociedade corrompida pelo pecado, e a sua lei fazia com que os escravos daquela sociedade, pelo fato que acontecia ali, pudessem ter um tratamento digno. Né? A mesma questão do divórcio. O divórcio era amplamente executado ali em diversas famílias. Então, como aquilo ali sendo um fato, Deus definiu leis que fizessem com que as pessoas tivessem uma limitação nesse pecado do divórcio. Não significa que Deus colaborava ou corroborava com o divórcio de forma nenhuma.
E aí tudo bem, beleza, você já entendeu que a lei de Moisés foi escrita num período muito específico, para um povo muito específico, num dado cenário muito específico, né? E por que a gente não está incluído nisso? Porque nós não estamos mais debaixo da antiga aliança, né? O próprio Jesus, quando ele toma o cálice na última ceia e diz: esse é o cálice da nova aliança em meu nome, em meu sangue, derramado em favor de vocês. Ele está querendo dizer que aquele sangue que era derramado, ou que viria a ser derramado pelo próprio Cristo na cruz, selaria essa nova aliança. Porque a antiga, se existe uma nova aliança, existe uma antiga. A antiga aliança era com o sangue dos sacrifícios que estavam na lei de Moisés. Então, os sacrifícios que a lei de Moisés ordenava fazer de diversos animais, em diversas situações, com diversos detalhes, né? Aquela riqueza de detalhes que a gente sabe que o livro de Êxodo e principalmente a lei de Levítico também mostra sobre esses sacrifícios. Aquele sangue que era derramado por aqueles sacrifícios fazia parte da antiga aliança. Quando Cristo vem, ele se torna um sacrifício perfeito, que agora, a partir do seu sangue, nos dá o poder e o acesso a essa nova aliança. E aí existe um trecho do livro muito interessante, que eu vou ler por completo aqui, até para não perder a riqueza de detalhes, que é um texto de Agostinho falando sobre as similaridades entre o que aconteceu lá no Monte Sinai, quando em Êxodo, a gente já viu isso nos capítulos anteriores, né? Quando o povo recebeu a lei de Deus no Monte Sinai, nas duas tábuas de pedra ali, escritas na mão do próprio Deus, as similaridades entre aquele evento de Êxodo com o evento de Pentecostes, que foi quando os apóstolos, né, receberam ali o Espírito Santo logo depois ali da ressurreição e ascensão de Cristo. Então, o texto diz mais ou menos assim: observemos como aconteceu lá e como aconteceu aqui. Lá o povo ficou à distância, havia um ambiente de temor e não de amor. Estavam aterrorizados do que disseram a Moisés. Fale você mesmo conosco e nós ouviremos, mas que o Senhor não fale conosco, senão morreremos. Então, como está escrito, Deus desceu no Sinai em fogo, mas foi assustador para o povo que estava à distância. E as leis foram registradas em tábuas de pedra, escritas pelo dedo do próprio Deus, e não no coração. Aqui, porém, quando veio o Espírito Santo, os fiéis estavam reunidos, e ele não os aterrorizou em um monte, mas veio a eles em uma casa. De fato, veio um som repentino do céu e uma violenta rajada de vento sobrou sobre eles. Houve um ruído, mas ninguém se apavorou. Ouça o som, veja igualmente o fogo, pois ambos, o fogo e o som, estavam presentes também no Monte Sinai. Lá, no entanto, havia fumaça, e aqui era apenas fogo. As Escrituras dizem que viram o que parecia línguas de fogo que se separavam, aterrorizando-os à distância? De modo nenhum, porquanto pousaram sobre cada um deles e todos começaram a falar em línguas, à medida que o Espírito lhes dava expressão. Ouça alguém falar em línguas e entenda que o Espírito está escrevendo não em pedra, mas no coração. Então, existem várias similaridades entre o que aconteceu no Monte Sinai e o que aconteceu no dia de Pentecostes. São duas formas diferentes, porque numa o povo estava completamente aterrorizado de receber uma revelação de Deus. E na outra o povo, ou melhor dizendo, os apóstolos ali naquele momento, estavam completamente maravilhados com a bênção que tinha sido a chegada do Espírito Santo. Então, naquele momento lá no Monte Sinai, Deus estava escrevendo em tábuas de pedra. E em Pentecostes, Deus agora escreve nos nossos corações, né, na nova aliança que agora nós temos acesso pelo sangue de Cristo. E isso significa, em resumo, que o Espírito, ele substitui a lei de Moisés. A partir do momento que a gente recebe esse Espírito Santo, quando a gente crê em Cristo e deposita nele a nossa fé como Senhor e Salvador, o próprio Deus já começa a escrever nos nossos corações a sua lei, para que a gente deseje aquilo que ele quer, aquilo que é a vontade dele. E não mais que existam duas tábuas de pedra definindo, né, ou dizendo aquilo que a gente deve fazer, nem uma lei extensa. O Espírito agora, habitando em nós, faz com que nós desejemos servir a Cristo e viver para a honra e glória do nome dele, cumprindo com a vontade dele. Para exemplificar, Paulo em Romanos 7, versículo 6, vai dizer assim: mas agora, ao morrer para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei para que sirvamos conforme o novo caminho do Espírito, e não conforme a velha forma do código escrito. Então são duas alianças, duas formas de viver, duas leis que, pelo menos em sua forma, são diferentes. Porque aquela lei escrita em pedras, ela não estava escrita nos nossos corações, e o povo, a humanidade de uma forma geral, tinha muita dificuldade em cumprir com aquilo, né?
cumprir por cumprir, simplesmente por vontade de fazer aquilo que estava na lei, era muito complicado. Mas hoje, na verdade, nós temos um novo caminho, que é o caminho do Espírito, através da lei de Cristo, na qual, a partir do momento que a gente deposita a nossa fé em Cristo, o próprio Espírito faz esse trabalho de convencimento em nós, para que nós queiramos e desejamos e possamos desejar fazer a vontade de Deus, né? É importante também pensar que uma ideia que você não deve ter, com base nesses pensamentos que a gente acabou de falar, é que a lei é algo ruim. Pelo contrário, a lei, ela expressa o caráter de Deus. A lei mosaica expressava o caráter de Deus e a vontade de Deus para o seu povo. Então ela não tem nada de ruim. Pelo contrário, nós aqui, pelo fato de não conseguirmos cumprir com ela, que somos caídos e afastados dessa vontade de Deus, né? Não necessariamente essa também é uma ideia errada que muita gente tem, que a gente pode simplesmente ignorar completamente o Antigo Testamento e completamente a lei de Moisés. Não, pelo contrário. O que significa, uma metáfora que a gente pode fazer, o autor faz até essa metáfora no livro, é que não havia nada de errado com essas regras, mas elas serviram para aquele momento da humanidade e agora elas nos servem para simplesmente conhecermos a vontade de Deus nesse sentido. Por quê? Quando você tinha 5 anos, por exemplo, seu pai e a sua mãe, né, ou você que é pai e mãe, se seu filho está sentado na mesa, você provavelmente pede para que ele peça permissão para se levantar, para ir no banheiro, para fazer alguma coisa. Ou o seu filho te pede permissão para fazer uma série de coisas. Existem regras na sua casa, né? Tem uma hora de dormir, ou tem um determinado tempo para jogar videogame que ele precisa e tudo mais. E quando a gente é criança, a gente sempre acha que essas regras são, né? Nossa, eu tenho que fazer isso, por quê? Porque meu pai e minha mãe estão mandando eu fazer e tudo mais. Mas eu não queria estar fazendo, eu queria estar jogando mais, eu queria dormir mais tarde, eu queria levantar da mesa na hora que eu quero. Então as regras servem para delimitar esse sentimento, essa rebelião das crianças, né? Então os pais aí colocam essas regras para poder gerar um comportamento melhor nas suas crianças. Até o momento que essas crianças crescem e amadurecem, e espera-se, né, que chegue um momento onde não exista mais regra, por exemplo, para levantar da mesa, ou uma regra para um tempo determinado para dormir. Por quê? Porque a partir do momento que a gente viveu a nossa vida inteira sendo guiado e tendo essas regras como um tutor, né, através da vida dos nossos pais, nós já internalizamos esses comportamentos. Então agora, eu maduro, eu não preciso levantar, ou não preciso pedir permissão do meu pai, por exemplo, para levantar da mesa, porque eu sei a hora que eu devo levantar da mesa ou não. Eu não preciso pedir para o meu pai permissão para acordar até mais tarde, porque eu sei que as consequências que eu vou sofrer se eu ficar acordado até tarde, né? Não vou conseguir trabalhar no outro dia muito bem. Então, eu já internalizei essas regras que o meu pai e minha mãe seguiram comigo desde criança. Então, elas não eram ruins. Pelo contrário, elas eram muito boas. Mas elas serviram um propósito específico num determinado período de tempo. E esse propósito foi completo a partir do momento que agora eu tenho esses comportamentos internalizados dentro de mim. Então, a gente pode trazer isso também para a ideia da lei. A lei não é ruim. A lei não pede coisas absurdas. Pelo contrário, nós é que não temos a capacidade de cumprir com elas. E naquele momento, para o povo de Israel, a lei serviu como um delimitador, como a gente falou no começo, do pecado. Uma forma que Deus tinha de direcionar o povo para a sua vontade. E hoje nós não precisamos cumprir de fato 100% com a lei, porque ela serviu esse propósito. E justamente porque agora, pelo Espírito, nós já internalizamos a lei de Cristo, né? O próprio Cristo cumpriu com essa lei, que é o que a gente vai ver um pouquinho mais para frente também. Ao vir para a Terra e viver a vida perfeita, ele já cumpriu com essa lei. Então, quando eu deposito a minha fé nele, eu estou cumprindo a lei em Cristo. O próprio Cristo cumprindo a lei me faz não precisar cumprir com essa lei, pelo menos não de forma 100% religiosa, apenas cumprindo por cumprir. Em Romanos 15, versículo 4, Paulo vai falar um pouquinho sobre o quanto a lei ainda assim é importante, que ela cumpriu o seu propósito, mas que ela agora serve para muita coisa também. Em Romanos 15 ele vai dizer assim, versículo 4, porque tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança ensinada das Escrituras e do ânimo que elas provêm, temos esperança. Então, você sabe que você não pode simplesmente rasgar o Antigo Testamento e a lei mosaica da sua Bíblia, porque ela ainda é muito útil para nós cristãos que vivemos hoje. E aí, já caminhando aqui para uma parte final do capítulo,
A gente já entendeu então, né, que a lei foi escrita num período muito específico de tempo, para um povo muito específico, de uma forma, num cenário, num contexto muito específico, e que nós, cristãos, não precisamos cumprir com essa lei, mas que sim, ela continua sendo importante para a gente, porque o problema não estava na lei, mas o problema está em nós. E agora que a gente já internalizou a lei, quando a gente deposita a nossa fé em Cristo por causa do que Cristo fez por nós, né, e por causa da lei que Ele cumpriu, esse comportamento de obediência à lei que nós temos, a partir da confiança que nós temos em Cristo, nos faz olhar para essa lei de uma forma diferente. E o autor vai listar principalmente aqui 3 maneiras pelas quais a lei ela deve influenciar a nossa vida como cristãos nos dias de hoje. A primeira maneira pela qual a lei deve nos influenciar é porque ela deve nos direcionar, e ela de fato nos direciona para a vontade de Deus, para saber e conhecer melhor a vontade de Deus. Você conhece vários mandamentos e leis que estiveram ali na lei mosaica, que provavelmente você já se deparou com eles e perguntou se deveria estar fazendo aquilo, né? E como a gente viu, não, você não está debaixo dessa lei porque você já está debaixo da nova aliança. Contudo, existem diversos princípios e todas as leis são carregadas de algum princípio que o próprio Deus, que é imutável, que queria uma coisa naquela época e continua querendo essa mesma coisa hoje, deixava se revelar através desses princípios. Então, existem alguns exemplos, né, que a gente pode citar. Por exemplo, Êxodo 21, versículo 28 e 29. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher causando-lhe a morte, o boi deve ser apedrejado até a morte, e a sua carne não deve ser comida. O dono do boi, contudo, não será responsabilizado. Mas, se o boi chifrar e o dono, sabendo disso, ter sido advertido e não o manteve preso, e o boi matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e o seu dono também deve ser morto. Então, a gente não tem boi, né? A maioria de nós, pelo menos. Ou esse não é um estilo de vida que muita gente carrega hoje. Então, como que a gente usa esse versículo para saber, ou essa lei para saber um princípio, né, para a nossa própria vida? Bom, a gente pode aprender 2 coisas, né? A gente não deve culpar outra pessoa se ela me fizer algum mal acidentalmente, por exemplo, né? Se um boi chifrar outra pessoa e essa pessoa morrer de forma acidental, o dono do boi não pode ser responsabilizado. Esse é um princípio que a gente pode extrair desse mandamento. E uma outra coisa, se eu tiver como prever um acidente, eu devo tomar as medidas necessárias para evitá-lo. Se eu sou dono, naquela época, né, se eu era dono de um boi e o meu boi eu via que ele não era muito calminho, que ele poderia cometer algum tipo de problema, e eu não tomava nenhuma providência com aquilo, eu preciso ser responsabilizado caso esse boi vá e cometa algum tipo de crime, digamos assim, mate alguém ou algo assim. Eu preciso ser responsabilizado por isso. No dia de hoje, a gente pode transportar isso para o carro, por exemplo, né? Se eu tenho um carro e eu não cuido dele como deveria cuidar, né? Eu não faço as manutenções que eu preciso fazer e eu sei que isso ali pode causar algum tipo de acidente na pista e algum dia eu dou uma carona para alguém e o meu carro simplesmente quebra e a gente sofre um acidente, se a pessoa morre, eu preciso ser responsabilizado por isso. Então, eu preciso tomar conta das coisas que eu sei que existem probabilidade de acontecer alguma coisa ruim com elas, né? Se eu tiver como prever algum acidente, eu preciso tentar evitá-lo, cuidando bem daquilo. Isso é um princípio que a gente pode extrair dessa lei de Moisés. Então veja como um versículo aparentemente sem nenhum tipo de aplicação pode ser completamente aplicável para os dias de hoje, porque a gente encontra nele o princípio, que é aquilo que Deus realmente quer comunicar ao seu povo. A segunda forma pela qual a gente deve ser influenciado pela lei é porque a lei ela nos direciona para o nosso próprio Salvador. Romanos, no capítulo 3, 20 a 22, vai dizer assim: portanto, ninguém será declarado justo aos olhos de Deus pelas obras da lei. Antes, por meio da lei, tornamo-nos conscientes do nosso pecado. Mas agora, sem a lei, manifestou-se a justiça de Deus, da qual a lei e os profetas dão testemunho. Essa justiça é concedida mediante a fé em Cristo Jesus a todos que creem. Então, Paulo está sendo muito claro aqui. O que você faz com base na lei não serve de nada para a salvação. O que serve para a salvação é aquilo que a própria lei e os profetas já tinham previsto. Ou seja, a lei já tinha direcionado que a nossa necessidade era de um Salvador, era de alguém que pudesse cumprir com essa lei por nós. E por causa disso, essa justiça que muitas pessoas às vezes tentam cumprir com base na lei ou adquirir com base na observância da lei, essa justiça, Romanos está dizendo, ela só é concedida mediante a fé em Jesus Cristo, perante a nossa crença, né? A nossa fé nesse trabalho salvífico do próprio Cristo. E isso vai acontecer de 2 formas principais, né? A nossa necessidade, como eu já falei na lei, ela é revelada, porque
a gente reconhece e a gente conhece o nosso pecado e o quão afastado de Deus nós estamos. A gente se torna consciente do nosso pecado, Romanos 3:20 vai dizer, sabendo que, nossa, é impossível a gente cumprir tudo isso. Nosso coração não deseja cumprir com nada disso. Então, a nossa necessidade por alguém que consiga cumprir com aquilo, ela é revelada. E a nossa completa distância da vontade de Deus, ela é escancarada pela lei. E da segunda forma, a lei também, como o próprio Paulo disse em Romanos, ela aponta para essa necessidade de um Salvador. Durante o Antigo Testamento inteiro, você vai ter diversos exemplos, diversas evidências dos profetas, de Moisés, apontando para um Cristo que viria para salvar o seu povo, e não só para salvá-lo da condenação do inferno, mas para salvá-lo dessa escravidão que as pessoas tinham em relação à lei, ou em relação a essa antiga aliança que os colocava debaixo de um jugo muito pesado. Por quê? Não porque as leis eram ruins, mas porque o próprio povo não tinha a menor chance de cumprir com essa lei. Então, essa lei ela aponta para esse Salvador, e essa é a segunda forma com a qual ela nos direciona para o nosso Salvador. E por fim, a terceira forma pela qual a gente deve ser influenciado pela lei nos dias de hoje é entendendo que a lei ela é um modelo do futuro traçado por Deus. Principalmente ali a gente pode ver na parte dos sacrifícios, né? Durante diversas seções da lei, são massivas e constantes as orientações sobre como se deve fazer um determinado sacrifício e como se deve fazer a propiciação pelos pecados do povo, e os sacerdotes, como eles devem agir, e de qual tribo devem ser esses sacerdotes, e existem diversas orientações em relação a isso. E tudo isso para mostrar a complexidade que o pecado gerava no povo, a necessidade de fazer tanta coisa para, de alguma forma, fazer propiciação pelos pecados do povo. Então, esse modelo de sacrifícios em busca da redenção que foram mostrados no Antigo Testamento, eles já apontavam para um sacrifício único e exclusivo e maior e supremo, que seria o sacrifício de Cristo. Hoje, olhando para trás, na história, a gente consegue ter essa figura já bem montada, né? A gente consegue ver o quebra-cabeça em todas essas peças, porque a gente não precisa mais se pautar naqueles sacrifícios, porque agora a imagem que aqueles sacrifícios passavam, de que era necessário que sangue escorresse para que houvesse redenção de pecados, essa imagem, essa reflexão que os sacrifícios da lei mosaica apresentavam, ela foi completa e ela virou realidade na pessoa de Cristo, que esse é um sacrifício de cordeiro perfeito, imaculado, sem erro, sem falha, se tornou o único, singular e perfeito sacrifício que agradou a Deus pelo perdão dos nossos pecados de uma vez por todas. Bom, por fim, o autor ele lista os 10 mandamentos e fala sobre ideias muito interessantes de como a gente pode olhar para cada um dos 10 mandamentos presentes na lei, né, que sumarizam, digamos assim, a lei, como a gente pode olhar para esses 10 mandamentos e extrair princípios que nos façam refletir sobre a nossa própria vida, né? Primeiro mandamento, por exemplo, não terás outros deuses diante de mim. Você, em algum momento na sua vida, se tornou algo mais importante do que Deus? Ou você amou a si mesmo mais do que você ama a Deus? No segundo mandamento, não farás para ti nenhuma imagem. E aí você já fala, bom, desse aí eu estou livre, né? Não fiz nenhuma imagem, é difícil alguém fazer alguma imagem e adorar alguém, né? Feito de uma imagem agora, né? Pelo menos sendo cristão. E você acha que você está livre desse mandamento. Mas qual é o princípio desse mandamento? É a idolatria, né? Ou construir coisas para si que vão se tornar objeto da sua adoração. Então, em algum momento você transformou alguma coisa em Deus na sua vida? Em algum momento você criou para si os seus próprios deuses? Então, perceba como em vários mandamentos você pode extrair princípios para a sua própria vida. Então, eles não são completamente descartáveis, pelo contrário, são muito úteis para o dia de hoje. Por exemplo, não darás falso testemunho contra o seu próximo. Isso é bem direto, né? Você alguma vez enganou outros ou encobriu a verdade? Não adulterarás. O próprio Jesus vai depois remodelar, digamos assim, esse mandamento, dizendo, olha só, se você olha para alguém com pensamento já lascivo, né? E de moralidade sexual para com aquela pessoa, sendo que ela não é o seu cônjuge, não é nada, você já cometeu adultério com ela. Então existem vários princípios. Nos 10 mandamentos, a gente não vai falar todos aqui por questão do tempo, mas se você tem um livro, é uma oportunidade boa de você olhar e tentar extrair princípios deles para a sua vida de hoje, e como você pode agradar a Deus
a partir dos 10 mandamentos, entendendo que aquela ali é a vontade revelada dele também e que ela tem coisas importantes para dizer sobre como você pode viver hoje também, já tendo não mais esse peso da antiga lei de ter que cumprir por cumprir, mas agora tendo o Espírito dentro de você, que te capacita a obedecer e a fazer a vontade de Deus, e que, primeiro de tudo, já tem essa obediência recebida de graça por Cristo Jesus, porque nós herdamos essa obediência do próprio Cristo. E é com isso que o autor fecha esse capítulo, falando sobre como o Cristo que cumpriu essa lei, ele fez isso por nós. Cada palavra, cada gesto, cada ação de obediência que Cristo fez aqui na terra foi por nós, para que nós, ao crermos nele, nós recebêssemos essa obediência de Cristo também. Para que a partir do momento que a gente depositasse a nossa fé nele, essa obediência que ele realizou no tempo que ele esteve aqui, fosse atribuída a nós. Então, a partir de agora, você tem em você, e você tem recebido de graça, a obediência de Cristo. A vida perfeita que Cristo viveu, agora é atribuída a mim e a você, que depositamos a nossa fé nele. E isso é maravilhoso. Isso é motivo de gratidão e de louvor a Deus. Porque a partir de agora, a partir do momento que a gente estiver cometendo pecados, que a gente estiver cometendo erros, que isso vai acontecer constantemente. Nós não somos pessoas boas que cometem erros de vez em quando. Não. Nós somos carregados, encharcados de pecado. E quase tudo que nós fazemos, e praticamente tudo que nós fazemos, tem ali a manchinha do pecado. Então, esse vai ser um problema que nós vamos ter que lidar para o restante das nossas vidas. Mas a partir de agora, a partir do momento que você crê e confia e deposita sua fé em Cristo e recebe essa obediência de graça dele, você pode não só lembrar em todos os momentos do que Deus fez por você através da pessoa de Cristo. A cada momento que você errar, lembrar, por exemplo, que nossa, Jesus fez essa tentação, esse pecado que eu cometi agora. Jesus foi tentado por esse pecado quando ele estava aqui na terra e ele não pecou. E ele obedeceu a Deus. E agora, porque eu creio nele, eu tenho essa obediência de graça para mim. E por causa disso, agora justificado nele, fortalecido pelo Espírito, você sabe que você vai errar sim, e você vai cometer pecado sim, e você deve sim sentir o peso desse pecado, né? A dificuldade que a gente fica triste, a gente fica amargurado, a gente fica às vezes até deprimido em relação ao que acontece com o peso que o nosso pecado traz sobre nós mesmos. Mas o que Deus está falando é que agora, a partir do momento que você já creu em Cristo e confiou nele, você pode e deve a cada dia pedir perdão pelos seus pecados, entendendo que você ofendeu um Deus Santo, mas que ao mesmo tempo você tem em Cristo a obediência que é necessária para agradar a Deus. E tentar de novo, e continuar, e seguir em frente, e buscar fazer a vontade dele em todos os momentos, por causa do que Cristo fez, não por causa da sua capacidade de obedecer ou não à lei. Bom, era isso. Esse capítulo é um pouquinho longo, peço desculpa pelo vídeo que acabou ficando um pouco longo, mas eu espero que essas verdades que a gente encontra no Antigo Testamento possam fazer sentido para você, entendendo e vendo como a história se desenrolou e o quão agraciados nós somos de termos hoje a figura completa para enxergar e dar glórias a Deus, do quanto Ele foi gracioso conosco, de enviar o Seu Filho para nos tirar desse peso da lei do Antigo Testamento, desse peso da lei mosaica e nos colocar debaixo de uma aliança muito melhor, que é a aliança do Espírito, gravada ali pelo sangue de Cristo, onde Deus agora não mais escreve as suas leis, as suas vontades em tábuas de pedra, mas sim nos nossos próprios corações. E a partir do momento que a gente deposita essa nossa fé em Cristo e entende que Ele já fez tudo o que Ele deveria fazer por nós e confiamos que Ele nos atribuiu, né, essa graça, essa verdade, essa obediência ao próprio Deus, nós temos o poder, nós temos a consciência de que somos amados e sabemos que a cada dia a gente pode seguir tentando, mesmo errando, mas tentando fazer a vontade de Deus em amor a Ele, em uma reação ao que Ele já fez por nós. Não para obter nenhum tipo de favor, porque isso já foi obtido de forma gratuita pelo sacrifício que Deus nos ofereceu na cruz. Espero que isso possa abençoar a sua semana, que você reflita nisso todos os dias e caminhe aí sabendo do quão agraciado, do quão abençoado você é por ter já confiado em Cristo e ter recebido tudo isso de graça. Amém? Até uma próxima. Fiquem com Deus.